A mais trágica desses últimos dias é, sem dúvida, a situação do Afeganistão, né? Acho que vocês estão, pelo menos, acompanhando um pouco, né? Muito difícil porque tem a ver com direitos humanos sendo negados, né? Eu não vou entrar nem em questão política, a questão política é complicadíssima, né? No Afeganistão, na verdade, nos anos 90, esses radicais, o Talibã, tinham um enfrentamento contra a Rússia, né? E eles foram armados pelos americanos, né? Então subiram ao poder pelas mãos dos americanos. Mas acontece que em pouco tempo se mostraram intolerantes, enfim, violentos, né? Então houve a guerra, há 20 anos mais ou menos, né? E, e os americanos então entraram nessa ação para tentar pacificar o Afeganistão, pelo menos é isso que se diz, né? Muito bem, isso durou algum tempo, né? Alguns anos e saíram do poder, né, no Talibã e os americanos continuaram com uma presença muito grande lá, né? Está valendo cerca de 100 mil americanos nos últimos anos, em média, estavam no país, né? E segundo vamos dizer, a narrativa oficial americana, eles estavam preparando o exército e o Estado afegão para essa retomada da democracia e trabalhando em função desse fortalecimento de instituições para poder sair. Isso é o que, né, a gente lê, né, as Bom falas dia, oficiais. Bom dia, Priscila. tudo bem? Tudo bem? Tudo. Então, a gente está falando aqui um pouquinho, eu estou comentando rapidamente sobre a situação do Afeganistão, né? E aí, esse processo de constituição de um exército, de eleições, o problema é que essas eleições têm denúncias de interferência americana forte, né? O presidente até semana passada, em princípio, era um cara muito afinado com o governo americano. E aparentemente um cara que gostava de luxo também, né? Viajava, tinha umas coisas assim de extravagância. Bom, o fato é, 20 anos depois, né, os americanos anunciam a retirada das tropas, então começam a sair, né? Hoje, creio que está em torno de 6 mil americanos no Afeganistão, então saíram muito, antes tinha 100 mil, foi reduzindo isso. O governo Biden, governo novo americano, anunciou que em setembro estaria saindo definitivamente. Mas não deu tempo, né? Porque a milícia, o Talibã, os radicais tomaram várias cidades muito rapidamente, né? E é isso. Voltamos, né, a uma situação vivida há pouco mais de 20 anos atrás no Afeganistão, uma situação de radicais no poder, onde, pelos relatos que a gente tem, as primeiras vítimas desse tipo de postura são as mulheres, né? As mulheres e crianças que têm seus direitos negados, e um símbolo desse tipo de luta é a Malala, né? Aquela história de lutar para que as mulheres tivessem direito à escola, ao estudo, né? Porque, segundo alguns radicais lá, isso não caberia às mulheres estudar. Vejam que coisa delicadíssima. A gente está falando aqui, a nossa turma é, sei lá, mais de 80% feminina, né? Olha que desastre esse problema, o que está acontecendo lá. Então, alguns professores se despedindo enfim, das crianças, das jovens mulheres, né? Porque tá, se sabe o que vai acontecer, né? E, bom, não sei muito o que dizer, né? A gente está agora nesse compasso tentando entender, não percebo, estranho, a gente não vê um movimento claro mundial contra isso, todo mundo está incomodado, mas ao mesmo tempo, sei lá, um pouco estranho, né? A situação americana, eles mantêm a ideia de querer sair, só que agora estão saindo meio fugidos, né? Mudou totalmente a situação, né? E acho que a pior a perspectiva
está vindo pelo fato de que o Talibã tomou muitas armas americanas. Então, 20 anos depois, pouco mais de 20 anos depois, novamente a gente tem uma situação de um governo intolerante, de uma ditadura sangrenta, né? E armada por americanos, agora de um outro jeito, né? Eles tomaram esses armamentos que seriam para o exército afegão, agora o exército afegão não resistiu, quer dizer, não houve. Quando as pessoas falam que estão fortalecendo a democracia, em vários países a gente tem. Aliás, o Brasil também já passou por coisas assim recentemente, né? É complicado, né? A gente precisa estar sempre atento e forte, né? Tem uma música que diz isso. É complicado. Não sei se vocês querem comentar um pouco isso. Eu vou entrar nos temas de aula específicos, né? Mas eu queria ter essa abertura para a gente ter um tempinho para conversar. Então, se vocês quiserem falar, Dayana, bom dia, obrigado por estar aí na janela. E, bom, e aí, vocês mulheres, deve ser difícil, né? Eu tô assim muito chateado, muito preocupado, né? Porque eu tenho uma frase que eu trago sempre, que é a morte de um homem me diminui, porque eu sou parte da humanidade, né? Então não pergunte por quem os sinos dobram. Essa é uma frase de John Donne, um escritor inglês, e foi utilizada muitas vezes, Ernest Hemingway também usou, né? Quer dizer, quando acontece algo que fere algum ser humano, né? Nós estamos sendo atingidos de um jeito ou de outro, né? Eu acho que essa empatia é algo que a gente precisa, que a gente não pode esquecer, né? Mas eu quero ouvir se vocês quiserem comentar alguma coisa. Bom, dentro desse olhar para a condição feminina, então comecei a procurar, e como é que nós estamos no Brasil, né? Tanto a avançar, né? E aí eu achei aqui, justamente hoje, vou colocar na tela. Ah, tudo bem. Às vezes dá algum probleminha de áudio, então vocês tentam. Vocês podem usar o chat também, isso é uma boa ideia, tá? Fiquem à vontade para usar o chat. E aí a gente vai colocando, vai repercutindo. Pois é, muito triste, muito triste. A Manuela está comentando aqui. E vejam só, isso, né, no Afeganistão, mas e no Brasil? Aí eu abro né, os sites, começo a ver as notícias hoje, olha só o que aparece para mim. Vou colocar na tela para a gente olhar junto. Nem li tudo isso, né? Olha aqui, ó. Assédios pelo LinkedIn. Isso aqui é Brasil, gente, e hoje, tá? Tá sendo publicado hoje essa matéria. Opa. E aí, ó, é que se você entra, aparece aquelas coisas de propaganda. Ah, tá aqui. Então, a aparência vale mais do que cérebro. São relatos de brasileiras no LinkedIn. É uma rede social voltada para contatos profissionais. Eu vou contar para vocês que eu não uso o LinkedIn. Eu tenho lá, não entro nunca. Eu sou meio ruim com essas coisas de redes sociais, né? Tenho as redes tal, mas não uso muito Instagram, de vez em quando coloco um vídeo e tal. Mas o LinkedIn, teoricamente, é para ser um espaço, vamos dizer, mais profissional, né? Contatos profissionais. Ou era, né? Porque aparece nesses novos levantamentos, né? Aqui está falando sobre o período de 6 meses, o segundo semestre do ano passado, foram 157 mil postagens no âmbito mundial acusadas de assédio ou abuso, incluindo insinuações sexuais, né? E aí tem um termo que foi utilizado para busca, LinkedIn não é Tinder, no Brasil, para poder ver as abordagens inapropriadas, enfim, o site fez uma conversa com algumas, né, procurou algumas mulheres para relatar. E aqui tem, ó, por exemplo, essa aqui, ó, essa frase que ficou como título, né? Como se a aparência importasse mais do que cérebro. Então as pessoas estão lá, trabalham na área de tecnologia, né? A maioria do público é composta por homens, ela diz, né? Já fui assediada diversas vezes, né? É assim, é um terreno pantanoso, porque começa a conversa normal, né? Pedindo dicas, tal. E depois começa a surgir as perguntas de cunho pessoal,
e aí você é linda, e coisas do tipo, né? E ela disse que nunca chegou a formalizar uma denúncia, mas o que ela faz é bloquear as pessoas, né? Outra, demorei alguns minutos para entender que se tratava de um assédio. Essa moça mora em Portugal, que escreveu, né? E aqui acabou que estava caminhando para marcar um encontro de trabalho, na opinião dela, né? Mas aí a coisa foi caminhando para ela e ela acabou percebendo que estavam chegando mensagens abusivas, começou a fazer perguntas, né? Pessoais, tal. Denunciou o perfil, não recebeu nenhum retorno da rede, profissional de comunicação e marketing. Outra aqui, ó. Enxerga os assédios como falta de empatia. Sou recrutadora, situações de assédio são quase rotineiras no LinkedIn, gente. Aí eu não sei como é que, se vocês têm algo a dizer a respeito, se vocês quiserem comentar. Olha o que ela fala. Mensagens do tipo: se você tomar um café comigo, eu participo da vaga. Se você passar seu número pessoal, me candidato. Gente, aí forçou a barra, né? E também, e essas são as indiretas, mas tem outras mais diretas, enfim. Sempre me sinto constrangida e indignada. Todas as vezes que algo aconteceu, eu denunciei o perfil da pessoa. E normalmente vem aquela resposta padrão, né? O site está analisando a denúncia, mas é muito difícil que aconteça alguma coisa, né? Mais uma moça aqui falando, né? Tirar dúvidas em relação a processos seletivos e recebe muitos elogios. E tem as pessoas que invertem a conversa, né? Que quando ela comenta aqui, né? Chegou a mandar mensagem para a empresa na qual a pessoa atua porque estava muito assédio mais forte e tal. E aí ela disse que optou por ficar menos ativa na rede, né? Porque não sentiu respaldo diante dessas denúncias, dessas conversas, né? Como devo agir caso sofra assédio? A rede social afirma que não tolera nenhum tipo de assédio e encoraja os usuários a reportarem conteúdos ofensivos. Bom, há controvérsias. Deixa eu dar uma olhada no chat aqui. Muito difícil isso, né? Muita gente faz maldade em tudo, independente do lugar do site. Pois tem isso, né? A gente não existe um espaço, acho que isso é uma questão, né? Não existe muito um espaço seguro. Eu acho que esse é o grande problema, né? Onde você acha que vai, enfim, O problema não é só onde é o lugar, porque é uma coisa socialmente aceita. É muito comum a gente ver esse negócio de um cara assediando uma mina, mas é muito incomum a gente ver pessoas repreendendo essa pessoa. Então, tipo, não existe esse negócio de, ai, não, nesse lugar você não pode agir assim. Se a gente age assim num âmbito tão grande, tipo, é comum a gente ver isso, sabe? E isso é muito triste, porque não deveria ser. Deveria ser uma coisa altamente repudiável. Mas, na verdade, as pessoas olham e simplesmente falam, tipo, no máximo falam, putz, não foi legal. E isso quando falam alguma coisa. Então, não tem essa de aqui não pode. Ou não pode, e é entendo. uma coisa que a sociedade tem que se portar e se policiar, ou é uma coisa que vai acontecer sempre, toda hora. É bem colocado, né? Verdade, existe uma naturalização, né? Esse é um, esse é um problema, né? Então isso é visto como normal, né? A gente vai comentar um pouco mais para frente sobre esse problema da naturalização de muitas coisas, naturalização da violência, inclusive, banalização do mal, né? A Hannah Arendt fala. Sim, é complicado e é uma questão cultural, né? Agora vejam, em outros países, teve um episódio há uns meses atrás de um deputado, não sei se vocês estão lembrados, que apalpou uma deputada, fez uma violência assim física, algo absurdo. Tem vídeo disso, né? A TV mostrou vídeos disso. E o cara, o que aconteceu, né? Foi lá repreendido, alguém falou que não se deve fazer isso, acabou o assunto, né? Então, essa foi muito chocante, porque em outros países, uma situação dessa, uma filmagem dessa, era
demissão na certa. Se o cara é um deputado, é impeachment, isso é motivo suficiente para o cara perder o cargo, né? Porque aquele vídeo eu achei especialmente assim, é muito evidente, é uma coisa que não dá para disfarçar, né? E nada a ser feito. Então, essa é uma situação que eu vejo que nos enfraquece enquanto sociedade, né? Agora, eu não sei, eu tô aqui, eu sou homem branco, né? Como eu falo, eu tô num ponto de vista, eu queria ouvir, é interessante ouvir vocês, né? A gente tem uma turma predominantemente feminina, né? Eu acho que talvez fico pensando que eu sempre, talvez, sei lá, uma opção, um primeiro, um primeiro retorno Professor, seria, fale, pode falar. eu acho muito interessante também que o senhor está falando do deputado, mas a gente também tem uma imagem até do presidente fazendo uma coisa assim. Tem uma imagem literalmente dele falando que ele não. Que seria como um elogio para uma Sim, mulher ser estuprada porque ela era bonita. E, tipo assim, ele diz isso, tipo, tem gravado e tal, ele não recebeu nada contra ele. Tipo, no máximo algumas pessoas falando contra, mas isso não levou a ele não ser elegido. Isso é uma coisa muito séria, porque as pessoas literalmente viram ele fazendo, ele apoiando até o estupro e não fizeram nada. E isso é é, muito complicado porque a gente tem até a imagem de. A gente tem uma construção social em cima do homem que faz com que ele seja levado a. O tempo todo tem que sempre olhar para a mulher como um objeto sexual, desde a infância. Então a gente tem esse negócio desde, tipo, desde criancinha, quando o garoto fala, tipo, ai, não, porque eu tenho uma namoradinha, é isso mesmo, guri, tem que ter um monte de namoradinha mesmo, nananã. Isso desde muito novo. sim, Enquanto... essa E questão aí, da tipo, infância, né? é, e aí a gente vê até, tipo, esse negócio é socialmente também levado a quando a gente vê esse negócio, tipo, tem um montão de homem na rua e aí passa uma mulher, todos os homens olham. E isso é uma coisa, tipo, até meio. Se o cara não olha, então você não é homem suficiente. Sabe? Tipo, Eu lembro é que até quando. complicado É isso. complicado, cada um tem as suas histórias, é um negócio complicado. Mas eu concordo, uma coisa importante que você falou, Bruna, é o problema, vamos dizer, da educação, que não tem. Pensando em educação no sentido mais amplo de formação, e que não dá pra gente pôr essa conta na escola, sabe? É algo realmente que em casa, muitas vezes, a maneira como se fala, quando nasce a criança, nasceu uma menina, tem que tomar cuidado, não sei o quê, como se já soubesse que há um risco. E isso quando é o menino, nossa, esse aqui vai dar trabalho. Não é assim a visão diferente? Então, aquele é um ambiente, e eu não tô, assim, não é nenhuma questão de julgar fatos específicos, mas assim, é uma cultura, isso tá espalhado por aí, né? Então é complicado. A pessoa vai crescendo num ambiente, às vezes, onde se reforça determinados comportamentos como, vamos dizer, ideais para a mulher e outros para o homem, né? Quer dizer, se o cara é um pouco mais, sei lá, delicado, educado, isso às vezes é visto como pode sofrer bullying, é uma coisa maluca, né? Porque aquilo é visto como um risco. Oh, será? Nossa, tô estranha. Então é muito complicado, né? E aí é o seguinte, né, gente? Não é de hoje isso, são séculos, é uma construção mesmo social, né? De todo modo, a gente hoje fala sobre essas coisas, né? Houve um tempo em que não se falava disso. Então, aqui é um espaço, a gente está estudando a sociedade, né? E o Brasil, o país que teve mais escravidão por mais tempo, enfim, o país que tem ainda tantas questões de preconceito e que vive numa história de que mesmo na universidade, na academia, as pessoas falam muito daquele mito do brasileiro cordial. Vocês já devem ter escutado isso. Tem uma coisa assim, não, mas o brasileiro é gente boa, o brasileiro tá sempre, é muito sociável, tá? Mas assim,
atrás dessa maneira de apresentar as coisas tem também a coisa do sem noção, às vezes da pessoa que vai, que não acha que nada vai acontecer. Então, não sei. Eu fico pensando que numa situação. É difícil eu falar, porque não é. Né, eu não Professor, me. Fala, pode isso falar, é, Dana. isso é tão cultural que o brasileiro ele já é visto nesse formato até fora, né? De que já, tem que ser brasileiro, já chega Nossa. fazendo muitas coisas erradas, entendeu? E, por exemplo, eu tenho um primo que mora na Itália há mais de 15 anos e eles literalmente eles não gostam dos brasileiros que fizeram o processo de cidadania e tal, porque eles são mal vistos por terem feito muitas, desculpa o termo, mas muitas cagadas ao longo do tempo, então eles não são bem vistos. Então isso é uma construção de tempos, já literalmente da cultura do brasileiro, né? Uhum. Aquele jeitinho brasileiro, Jeitinho brasileiro. falta de educação, achar que sabe tudo e Tem complicado. uma frase dos anos 70 que fica era de propaganda e ficou famosa essa frase, que é o levar vantagem em tudo, certo? O brasileiro é Exatamente. aquele cara que quer levar vantagem em tudo. Então, na verdade, a gente cabe a cada um de nós, eu sei. Daí vocês vão falar, pô, um trabalho de formiguinha, mas é mesmo, mas É, isso não impede que a gente se posicione, né? Eu é. acho que é nosso A dever todo social. momento, desculpa te interromper, mas a todo momento você percebe que você está sempre esperando para alguém tirar uma vantagem de você. É impressionante. A qualquer desvio de palavra, qualquer coisa que você deixa fazer, tem alguém esperando a oportunidade para tirar uma vantagem. Então, é complicado, né? Essa parte do brasileiro é realmente cultural. Você tem que estar o tempo todo blindado, preparado para o pior, sempre. Então tá me marcando assim do que eu tô lendo aqui e da tua fala, Dayana, essa questão da desconfiança, né? Acho que esse é um ponto que a gente vai crescer muito como sociedade na hora que a gente puder Uhum. confiar mais. Vou dar um exemplo bobo agora, mas assim, o cara estaciona uma bicicleta, encosta a bicicleta num poste ali no cantinho e vai fazer alguma coisa, vai na padaria, sei lá. E isso aqui, se você fizer isso e sair, não puser cadeado nem nada, É, todo mundo morre de medo que a bicicleta não vai ficar 3 minutos ali. Isso é um problema. E tem um amigo meu brasileiro, o André, que está em Leuven, está na Bélgica, e lá ele tem uma bicicleta que é super engraçada. Todo mundo tem as bicicletas. Tal, e o cara sai, deixa, encosta tal. Ninguém. Sabe, teve uma vez que ele esqueceu, que ele voltou para casa a pé, deixou a bicicleta no dia seguinte. Onde é que tá? estava Ah, nossa, lá. deixei. Tava lá, entendeu? Então, assim, são relatos que fazem. Enfim, tem as duas maneiras de ver, mas eu fico pensando assim, caramba, então é possível, né? A gente, isto não é uma coisa do outro mundo maluco, não, Não, é mas é cultural. cultural, é cultural. A gente Exatamente. tem que trabalhar nisso, né? Então, somos as formiguinhas, mas a gente, é, se você fizer isso hoje no Brasil, você encontra duas depois. Como é que é esse negócio aí, Jennifer? É complicado, né? Bom, mas vamos lá. Eu vou voltar. Agora vou colocar da bike, né? Então, eu vou colocar para vocês agora um pouco de teoria naquela interface que a gente está trabalhando, indivíduo e sociedade. Essa conversa aqui é importante porque tem tudo a ver com isso também. Né? É importante que a gente aborde esses problemas da atualidade, a gente vai fazer isso, né? Mas eu quero trazer também um pouco desses estudos mais formais, tal, porque isso nos embasa, né? Nos dá mecanismos para, enfim, nos fortalece para poder ter argumentos, enfim. Então vou colocar aqui humanismo e psicanálise. Agora a gente vai falar um pouquinho. Esse é um livro muito interessante. Eu vou apresentar um trechinho, assim, um resumo, né? Eu faço esses fichamentos aqui porque eu acho que é muita coisa para compartilhar com vocês, muita vontade mesmo de debater, de conversar. E então eu faço os resumos aqui e tal, vou colocando para a gente conversando para tentar otimizar ao máximo o nosso tempo, né?
e a Marlene Rodrigues, que é uma pesquisadora. Esse livro é dos anos 70, mas ela segue atuante, ela tem livros, inclusive, tem um livro mais recente sobre relatos da ditadura no Brasil, né? A ditadura militar, que a gente hoje chama de civil-militar, porque teve gente civil que apoiou, né? E teve muita violência nessa época. Então ela aqui comenta, né? Perguntas básicas, como a personalidade humana se estrutura, quais nossas principais motivações e necessidades, né? E o que nos traz, o que nos faz vencer os impulsos e resistir às intempéries, né? Como a gente consegue, né? Aqui, o que nos faz. A mente humana, né? A grande questão é a mente humana. Interação com o ambiente externo, a gente se forma na interação com o ambiente externo, o ambiente, a parte da natureza, mas muito forte o ambiente social, é o que a gente estava falando, né? Essa cultura. No início do século XX, a gente começou a entender um pouco, falar sobre o inconsciente humano, graças a Sigmund Freud, né? Detalhe, nos anos 30, né, a sua teoria foi descrita pelos nazistas, com a ascensão do nazismo, né, como imunda literatice pornográfica judia. Ou seja, até mesmo nas falas, e é triste a gente pensar que tem ecos desse tipo de posicionamento violento ainda hoje, né? Ainda por aí a gente escuta, vê coisas, né? Vocês comentaram fatos. Então, era um jeito de tentar reduzir, tentar dar um caráter de algo deturpado, né? Um grande estudioso que foi visto dessa forma, né? Ele teve que fugir, inclusive, tal. Até no final da vida ele foi para a Inglaterra porque não tinha mais condição. Freud estudou as interações indivíduo e sociedade. Ele defendia alguns pontos, né? Que o ser humano precisa de liberdade para se desenvolver na sua plenitude, e aqui já é um primeiro ponto, né, gente? Nós estamos conversando aí, e, por exemplo, nem todo mundo se sente livre à vontade. Você vê uma das moças na entrevista, eu estou usando pouco rede social, que está me incomodando. Então, de alguma forma, a gente está coibindo isso, isso é um problema, né? Um problema social mesmo. Precisamos de liberdade. E agora um outro ponto. Nós não temos uma moralidade intrínseca. A gente não nasce sabendo tudo que é certo e que é errado. Não é assim, né? Essas fronteiras, inclusive, do certo e errado, dependem um pouco da cultura também, né? Então, essa formação moral, ela é aprendida nos primeiros anos de vida, né? E aí, como eu falei, não é uma questão de escola, é uma questão do entorno, do ambiente, da vida, das interações, né? Segundo Freud, todos os limites e pudores do homem são impostos por instituições de controle e de formação. O que vocês acham? Quais seriam essas instituições que vão, vamos dizer, nos formatando, nos controlando? O que a gente pode dizer que... Desde escola, mídia, qualquer coisa que tenha acesso à informação que chegue na gente. Sim. E assim, eu gosto de comentar também da importância da família nisso, né? A família também é uma instituição, né? E talvez a primeira, né? Certamente a primeira, na qual a gente é formado, né? Então, isso pode fazer com que as Sim, pessoas... só que eles passaram exatamente pela mesma coisa que a gente passa. Então, tipo, eles passaram pelas mesmas máquinas, assim, vamos dizer, antes de chegar na gente. Então, tipo, eles já tiveram... Já foram formatados, se diz. Exatamente. Eles já passaram pela mesma máquina, eles já foram triturados e para depois chegar na gente e aí eles fazerem a mesma coisa que a gente, porque eles só estão repetindo, é o que eles sabem. Sim. Então, mas aí, tá, eu entendo o teu ponto de vista, mas aí eu convido a gente, né? E muito mais vocês até, porque, pô, eu já tô assim, aqui batendo nos 50 anos e tal. Vocês que são jovens, né? A gente a quebrar um pouco isso, né? A gente poder quebrar esse ciclo, né? Então, em certas, não dá para falar particular, mas em certas situações, certos contextos familiares, de repente, numa determinada família, sempre foi normal um comportamento X, era normal, o avô e a avó era assim, o pai e a mãe, mas quando chega em você, fala, não, peraí, por que eu tenho que fazer igual, né? Então, esse olhar crítico é para o nosso contexto mesmo, e aí a gente pode pensar grande, pensar em termos de Brasil, né?
acho que é bom, a gente precisa ter essa capacidade de, peraí, isso não é normal, não precisa ser normal, né? Sim, então é isso, né? É mais do que ficar olhando para o passado com o dedo apontado, né? É a gente pensar para frente, pensar, bom, tudo bem, cheguei aqui desse jeito, mas assim, eu proponho que as coisas sejam feitas diferentes. Tem um documentário, caramba, eu tô me lembrando agora, vou ver se eu mando para vocês, que é uma série de entrevistas feitas com homens criados em contexto machista e que de repente pensaram, pô, não é por aí, né? Vou ver se eu localizo isso. Acho que eu tenho esse link. Então, vamos lá. A gente tem, com o passar do tempo, então nós temos a tensão entre o homem, visto como a humanidade, né? Emoção e razão, né? Mas cada um de nós tem o lado emocional, o lado mais racional, e aquela tensão, aquele mal-estar entre isso e a sociedade, que nos traz os valores e juízos. A gente não nasce com isso, mas a gente recebe, né? Então tal coisa não pode. Tem países onde a intolerância é muito forte, né? A questão da liberdade sexual não existe, né? Então é bem complicado. A pessoa às vezes tem uma posição, mas a sociedade impõe aqueles juízos, tal. E tudo isso mexe com a gente, né? Como se constitui a personalidade humana? Então vamos lá. Id, né? Estou baseando aqui no estudo de Freud, né? Id, o eu profundo, é onde a gente arquiva as nossas experiências, os instintos, necessidades vitais, né? O patrimônio genético, ancestral e a libido. Entendendo, gente, libido como uma energia psíquica, uma energia primária, né? Então é a base da personalidade, né? O id busca equilíbrio, busca satisfazer os instintos, né? Tem essa questão. Quando a gente não consegue obter satisfação imediata das nossas necessidades, surge tensão. E claro, né, todos nós sabemos que não dá para satisfazer tudo que a gente quer o tempo todo. Então a gente vive com uma certa tensão, aí é inerente, né, à vida humana. O que acontece? A gente vai desenvolvendo mecanismos mentais para administrar isso, para tentar reduzir essa tensão. Mas sobra o quê? Frustração. A gente se frustra, né? E isso seria a fonte de boa parte das angústias e neuroses que a gente vivencia, né? Vem dessas tensões, você não conseguiu resolver aquilo, então às vezes você tem um problema para falar, você não vai, não consegue exteriorizar aquilo, né? O problema, reagir ou buscar a satisfação é algo frequentemente coibido pelas instituições. Então, assim, os pais não deixam, você quer fazer uma coisa, seu pai não deixa, a igreja diz que é pecado, o chefe, né? Então, você está numa vivência profissional. Então, as nossas necessidades pessoais muitas vezes vão ficando de lado e a gente vai ficando frustrado, né? É complicado isso. É o preço que se paga pela vida em sociedade, né? Quem é que nos salva? Essa é a grande pergunta, né? Bom, então vamos lá. Isso é o id, estava falando da parte primária, né, da mente humana. Nós temos então o ego, que surge do inconsciente, seria um outro eu, né? É a parte inteligente, é a racionalidade, está conectado com a realidade objetiva, né? É criativo, dinâmico, é capaz de direcionar os impulsos inconscientes. Então a gente consegue se organizar por essa, vamos dizer, essa inteligência, essa racionalidade, né? O ego vai avaliar as normas sociais e nossas atitudes vão ser no sentido de prevenir conflitos e ansiedades, né? A gente vai tentar... a gente não quer ser marginalizado pela sociedade, né? Então vem o ego, essa tentativa de nos proteger da marginalização, né? Então não vamos fazer nada muito maluco. Eu tô com vontade, mas não vou fazer isso porque senão vão me ver mal, né? O problema é que os bloqueios e controles das nossas necessidades vitais são sistemáticos. Isso acontece todo dia. E agora, né? E aí tem o superego, que seria o eu ideal, né? Um sistema poderoso de inibição dos instintos. Seria, vamos dizer, uma censura interna. Sabe? Aquela censura interna. E a gente fala que é interna, mas ela se constitui a partir do exterior, a partir dessas regras sociais, das normas sociais, né?
Então, é uma censura interna barra externa, né? Isso está dentro da gente. A gente não, em determinadas situações, a gente não precisa consultar o exterior, falar com alguém. A gente já está com aquilo interiorizado, né? Isso é incorporado pela pessoa nos primeiros anos de vida, né? Então, assim, se a gente não desenvolver adequadamente isso, podemos ter problemas, né? Então, aquela coisa da criança que recebe tudo, que pode tudo, a partir de um certo ponto isso pode começar a dar problema, né? Muito bem. Então, como é que funciona essas instituições que a gente falou, que é a família, né, o lar, escola, igreja e também a justiça, porque a gente tem legislações, né? Funciona da seguinte forma: basicamente a gente tem prêmios e castigos, mas é mais comum, vamos falar a verdade, é mais comum os castigos do que os prêmios, né? Na escola tem, né, os prêmios às vezes, mas em geral a justiça ela está ali para definir penas, né? A igreja também tem penitências, né? E na família também fica de castigo e tal, né? Difícil, é mais por aí. Vamos lá, os desequilíbrios que podem surgir disso. O predomínio do inconsciente, né? O indivíduo, né? O que vai acontecer quando a gente tem um predomínio do inconsciente, né? Um indivíduo irracional, impulsivo, agressivo, aquele que não vê limites, né? Se você tiver essa predominância, né, do lado irracional, isso vai te gerar uma agressividade maior, em princípio. Mas tem um outro polo, né, o polo oposto disso, que é a censura interna, quando é muito forte, isso é complicadíssimo, o indivíduo se autobloqueia, né? Eu acho que talvez cada um de nós tenha seus exemplos, parar para pensar, tem várias situações em que eu me bloqueei mesmo, depois fiquei pensando, caramba, mas será que eu devia ter ficado quieto, né? Então, em alguns momentos isso acontece. E isso é problema, viu, gente? Essa questão da censura interna. Porque você se torna uma pessoa mais manipulável socialmente. Então, tudo é uma questão de equilíbrio, de dosagem, né? Outra coisa, uma tendência das pessoas verem tudo na forma de bem contra o mal. Então você acaba embarcando nessas coisas que diz, não, isso aqui, esse é maldito, isso aqui é um desastre e tal, e esse aqui que é pessoas de bem. Começa a vir com essa coisa, né? E você, se você não tiver fortalecido internamente, você fica mais manipulável. Acho que esse tipo de desequilíbrio explica muitas coisas que a gente vê hoje, né? Muitos resultados sociais recentes estão relacionados a isso, né? Uma fraqueza, tal, e a pessoa embarca, não entende bem, acaba indo meio no oba-oba, sabe? Isso é complicadíssimo. O ideal é a gente desenvolver o equilíbrio, claro, entre os três sistemas. Agora eu vou passar para vocês a visão do Alfred Adler, que eu acho que é interessante de trazer, que é assim, o maior determinante na trajetória do indivíduo é a sua consciência. Então, beleza, a gente está cheio de pressões, a gente tem um monte de deveres sociais, isso tudo nos constrange, nos limita às vezes, mas a gente tem nossa consciência, né? Outra coisa, a gente tende a desenvolver um sentimento de inferioridade quando pensa no tamanho de tudo. Tudo é muito grande. Mas essa cultura machista. Não, mas a natureza. A gente tende a se diminuir. A gente não deveria ser paralisado por isso, né? Segundo Adler, a gente pode, diante da grandeza dos problemas, a gente pode buscar um impulso para a evolução, né? Peraí, então tem bastante coisa para fazer, vamos lá, né? É uma maneira de encarar, né? Eu tenho algumas frases que eu gosto muito. Uma que eu falo, eu estou nesse mundo para aprender. Então, assim, o mundo é vasto, eu conheço poucas coisas, ignoro tanto, mas eu estou aqui para aprender, né? Acho que é uma postura interessante. E outra é aquela, né? É trabalho de formiguinha, mas alguém tem que fazer. Então, né? Vamos lá, moçada, vamos que é nós, né? Então, que eu acho que são maneiras da gente encarar, a gente não sucumbir diante tudo é muito complicado e tal. A defesa da nossa integridade, né? Da nossa consciência, da nossa ética, requer doses de uma agressividade consciente. Às vezes, olha lá, você vai falar, nossa, o professor está defendendo a agressividade. Não, sim, estou num sentido aqui que eu tô falando, que é de você deixar claros os limites, sabe? Isso que tem a ver com a nossa conversa no começo da aula,
situações que você vivencia, simplesmente coloca claramente, né? Ó, eu não posso fazer isso, eu não aceito isso, eu não vou admitir isso. Desculpa, não tem conversa. Essa parte não falou, né? Então deixa claro, né? E a gente se defender dessa forma, né? A luta pela liberdade envolve usar nossa consciência, desenvolver nossa inteligência, e tem um outro aspecto que às vezes a gente esquece de falar, agora tão importante, que é o afeto, é a afetividade. A luta pela liberdade requer afeto, requer que a gente ame plenamente, né? E o Drummond fala isso, a gente aprende a amar, aprende a se amar amando, né? Bom, se a gente consegue tudo isso, nós somos super-homens, super-mulheres, né? Esse é o super-homem do qual nos fala Nietzsche, aquela pessoa que tem a coragem, inclusive a agressividade se necessário for, e que defende o que acha correto, luta pela liberdade e tem essa análise crítica, essa visão crítica da sociedade, né? Gente, tudo isso é muito fácil de falar, né? Mas é uma vida inteira para a gente tentar desenvolver isso, né? Se tiverem comentários, fiquem à vontade. Aí tem uma frase que eu gosto também, que me acompanha, né? É preciso resistir bravamente, mantendo o espírito aventureiro. Isso meu avô sempre falava, né? Eu estava passando uma dificuldade, falando, não, vou resistir bravamente, mantendo o espírito aventureiro. Tipo, mantém a cabeça erguida, né? Não fica... Porque senão a gente fica num estado só de sobrevivência, não de vida, né? E a gente precisa mais do que isso, né? Tá, então aqui são pitadas, né, de uma conversa aí sobre o nosso interior e como a gente se relaciona com o exterior, né? Muito bem. Temos mais um materialzinho que eu quero compartilhar com vocês. Deixa eu passar aqui. Tá. Que são os contatos sociais no mundo em transformação, né? Então, eu vou falar para vocês, né, apresentar duas, vamos classificar os contatos sociais em dois tipos principais, né? Então, quais são os tipos de contato social que a gente conhece? Até o final do século XX, né? E, gente, 20 anos fazem bastante diferença, né? A gente sabe. Mas a gente poderia classificar assim: contatos sociais primários, né? Que são aqueles contatos sociais mais pessoais, diretos, e que têm uma base afetiva, né? Exemplo: família, amigos, namorado, né? Vizinhos que a gente tem interação, né? Então existe esse contato mais próximo, vamos dizer assim, mais direto. Eu estou colocando que isso muda com o tempo, porque nós estamos vivendo uma época de pandemia em que nossos contatos familiares, não sei, para cada um de vocês a história é um pouco diferente, mas esses contatos familiares às vezes faz tempo que você não vê a sua mãe, seu pai, não sei, vai depender de cada um aí. Tem gente que mora com os pais ainda, talvez, né? Mas assim, desde o início da pandemia, eu passei 1 ano e meio preocupadíssimo com isso, porque minha mãe morava longe e tal. Isso foi uma questão muito complicada, né? É um contato primário? Claro que é. Mas a distância e o tempo. Então, fica mais difícil da gente seguir normas de livro. Se for assim, aquelas definições formais, né? As coisas estão se configurando de um jeito um pouco diferente. Então, hoje em dia tem as chamadas de vídeo, tem outros recursos também, né? Mas uma característica dos contatos primários é a solidariedade, né? Então está relacionado com uma afetividade, a gente cria esse vínculo afetivo. E isso é um contato primário, é um contato que envolve afetividade, tá? De modo que, por exemplo, talvez a gente está no começo do semestre letivo e muito provavelmente vocês podem encarar nosso contato, nossas reuniões, nossos encontros aqui como algo que não tem esse caráter primário ainda. Mas a minha vontade é desenvolver isso, que a gente crie esse vínculo e que isso passe a ser um momento importante para vocês. É claro que eu quero isso, né? Se a gente não tiver altas aspirações, a gente tem que querer muito, né? Então, a ideia é de estabelecer esses vínculos, né?
E aí a gente tem os contatos sociais secundários, né? Que são muito comuns, né? São os contatos mais impessoais, que têm menor carga afetiva, às vezes nenhuma carga afetiva, e que, como Bauman diria, são contatos mais líquidos, né? Então, assim, você convive com aquela pessoa, você interage, às vezes passa um dia, uma parte do dia com a pessoa, mas provavelmente você não vai nunca mais ver de novo, né? Então não tem aquele envolvimento afetivo, né? Essa solidariedade é diferente, é mais líquido mesmo, né? Exemplos: caixa de loja, cobrador de ônibus, né? Entregador de pizza. Uma coisa, uma categoria importantíssima na pandemia, motorista de aplicativo. Sinceramente, tem total solidariedade minha. Aí eu acho assim, que seria de nós, né? Nós estamos nesse momento difícil ainda, melhorando um pouco a situação agora, mas puxa, complicadíssimo, né? E é contato secundário, né? Tecnicamente, porque a gente não tem essa afetividade com aquele motorista, aquela pessoa. E tem um mote, uma questão principal nos contatos secundários, que é o seguinte: não são contatos movidos pelo afeto, e sim pela utilidade. Talvez, se a gente pensar nessas palavras-chave, contato social primário, solidariedade e afetividade, e o secundário, utilidade. Aí eu acho que fica fácil da gente perceber, da gente categorizar, né? Certo? E a gente vive, convive, desenvolve os dois tipos de contato a vida inteira, né? É natural que a nossa personalidade seja influenciada por todas as interações, né? E, consequentemente, a gente vai ser influenciado pelo tipo predominante de contato social. Tem comunidades onde os contatos são mais primários. Vou falar disso aqui embaixo, quer ver? E aí essas influências são muito determinantes na nossa infância e até adolescência, né? A gente vai se desenvolvendo, né? Diferenças do contexto, né? No meio rural, né? É mais frequente contato primário. Você não usa tanto telefone, você está ali mais direto, você interage, está interagindo com a natureza e com as pessoas, então você tem uma relação com os vizinhos diferente, são contatos mais primários. Por outro lado, quando a gente caminha para o meio urbano, tem uma tendência a um aumento de contatos secundários, aumento grande. Porque, entre muitas outras coisas, a gente tem essa questão dos serviços, né? É muito serviço, é muito delivery, tudo. Então, isso vai gerando os contatos secundários. E aí tem um risco também de a gente desenvolver um individualismo em consequência disso. Tudo que você quer, você manda buscar, enfim. E aí você não precisa, não se sente motivado, às vezes, a trabalhar os contatos sociais primários, né? Tem pessoas que abandonam um pouco isso. Isso é muito preocupante, né? Nessa questão de pandemia, a gente está indo no segundo ano aí, a gente tem que tomar cuidado para não se fechar demais e não ficar interagindo com o mundo só pela janelinha, sabe? É difícil, né? Agora eu vou colocar para vocês uma questão para a gente debater, né? O que vocês acham, né? Quais seriam as vantagens e desvantagens de morar sozinho e de morar acompanhado? O que vocês podem dizer né? O que vocês acham que é bom ou ruim? Eu não sei, algum de vocês mora sozinho? Deixa eu fechar um pouco aqui, só para poder olhar um pouco para vocês, mas se alguém quiser pôr a cara na janela. Dificuldades e vantagens de morar sozinho e acompanhado. Quem tem algo a me dizer sobre isso? Pode falar. Ou se pode escrever também, quem quiser. A questão de tu estar sozinho, pelo lado bom, acho que tu treina tua própria independência, a se virar de alguma forma, né? Porque tu não tá dependendo de ninguém. Tu Aham, tem que acabar, né, se virando. aham. Agora, quando tu Sim. tá com... em- Agora, na parte ruim, eu acho que, bom, tá sozinho, né? Tu não tem quem depender. Tu não tem apoio emocional, tipo, muito, tipo, prático, né? Não tem uma pessoa do teu lado ali te dizer, não, vamos continuar, vamos fazer. Tu tá, né? A questão afetiva, né? Exato.
Sem dúvida. Ô, Júlio, você está falando de São José dos Campos? Sim. Ah, muito bem. Então, a gente está aqui, né, juntos e separados, né, essa coisa complexa. A Jennifer está colocando essa questão mesmo do morar sozinho, o ponto de vista da liberdade, de fato, né, liberdade. Mas para algumas pessoas que sempre tiveram o costume de morar acompanhado, de ter quem faça as coisas, tal, e ficam às vezes acomodados, o ser humano se acomoda, gente. Vamos falar a verdade, né? Aí, em determinado momento, a pessoa passa por uma vivência de morar sozinho, e isso pode abalar as estruturas, né? No primeiro momento, você pode sentir isso, né? Alguns sentem mais, outros menos. Sim, então vamos lá. Tem essa questão da liberdade e tem a questão que o Júlio está trazendo, né? Que tem um lado aí da afetividade. Quantas vezes, principalmente nesse contexto, olha o paradoxo que a gente está vivendo, no momento que a gente está mais assim, que mais se fala de evitar os contatos diretos, a gente tomar cuidado e tal, é justamente quando a gente está mais necessitado de alguma interação, né? Isso gera carências, frustração, né? São questões que aparecem. Tem mais algum comentário? Gostaria de ouvir vocês. Eu acho que eu sou de outro mundo. Pode falar. Eu sou casada, tenho 2 filhos, um terceiro a caminho, Opa, mas parabéns. obrigada. Mas eu amo ficar sozinha. Nossa, Uhum. eu acho que o tal chamado solitude, né? Eu fico tão bem sozinha, Ô Priscila, sabe? deixa eu te Oi. falar uma coisa. Você é totalmente saudável e normal. Fica tranquila, viu? Posso te garantir, tá? Ainda mais depois de filho, né, Pri? Solidão é algo inexistente, né? Eu também tenho dois. O marido vai para casa da sogra, vai almoçar, ai, pode ir, leva as Ai, É, crianças. então, Fica das 11 até 6 horas, 7 horas da noite, sozinha em casa, assim. Ai, eu amo. É isso, colocar um som gente, alto. mas Eu, é eu faço até excelente. limpeza. Eu faço até limpeza da casa. Mas, assim, numa tranquilidade. Eu entendo totalmente você. Eu acho que isso é saúde também, sabe? Qualidade de vida. A gente precisa das duas coisas, gente. O ser humano precisa da interação social. A gente não O vive sozinho. equilíbrio, né? Do equilíbrio. Do O equilíbrio. equilíbrio. É, Tem pessoas que têm a necessidade daquele grude, vamos dizer assim, né? Do companheiro ou do amigo, grude é um ter negócio que eu tenho problema com isso. relacionamento, de ter aquele relacionamento assim, muito junto, toda hora, todo dia, bom dia, boa tarde, boa noite, meu amor para cá, meu amor para lá. Eu já não tenho isso, sabe? Mas Graças a você, Deus. você é uma pessoa super saudável, posso dar, dar garantia. Daiana, você queria O que comentar? eu amo é ficar sozinha, assim, uma vez na semana eu tenho que ter o meu tempo, senão eu que fico maluca. Verdade. Não, mas tem isso, né? A gente tem que ter esse tempo sagrado mesmo pra gente. A gente cuidar da gente, né? É, assim, na verdade, nem precisa de um dia, né? Acho que todos precisam de um momento ali Sim. da sua tranquilidade, do seu tempo, nem que seja no banho, né? Ali, Aham. quem é mãe aí, eu acho que muitos são novinhos aí, né? Mas a Dai tem filho, mas quem é mãe, ou até mesmo pai também, né? Que tem muito mãe e pai, né? Que Sim. trocam Eu os, vou falar, os eu vou falar para vocês. Eu, serviços, né? eu sou Então, pai. assim, só que você se apanha, né? Eu Então, sou pai. Que moro eu e a minha filha em casa. Então eu. mas aquele momento, pelo menos do banho ali, aqueles 10, 15 minutos quietinho, sem ninguém batendo na porta, criança chamando. Não, mas eu amo ficar sozinha. Acho que eu não devia ter casado, não. Não, essa coisa do equilíbrio mesmo é muito importante. Gente, olha aí, tá vendo? É uma conversa com uma pessoa experiente que tem. É legal a gente trocar ideia. É Eu super muito importante velha, isso. gente. Ô, professor, Oi, fala. Não, não é tanto, não. experiência de vida, caramba. Cada um tem as suas, né? Eu não sei. Sim, Eu claro. acho que é muito legal a gente poder trocar ideia. Tô lendo aqui a Jennifer, uns julgam como solidão, outros como liberdade. A questão é o equilíbrio, é o momento também, né, gente? Tem momentos em que sozinho
a coisa pesa, você precisa de ajuda, né? Sim. E tem outros momentos em que você fica aquele excesso de, como é que eu vou dizer, muita demanda, né? Então, calma, deixa eu ter meu tempo, porque o perigo dessa vida nossa louca é que, não sei vocês, mas às vezes eu sinto às vezes professor, enfim, pai, mãe, enfim, né? A gente às vezes fica tão em função dos outros o tempo todo que tem que tomar cuidado, porque assim, com o maior amor do mundo, mas isso pode adoecer se a gente não se cuidar, né? A gente acaba Tem deixando de pessoas e lado. pessoas, né? Tem pessoas que, quando tem problemas, ela necessita do terceiro, do companheiro, da mãe, do pai, para resolver aquele problema, aquela dor de cabeça que ele está sentindo. Tem pessoas que preferem o silêncio, preferem um parque, alguma coisa para pensar, né? Tem pessoas e pessoas, né? Que conseguem a sua válvula de escape consertar ou melhorar o que precisa, né? Ou do seu problema no momento, vamos dizer assim. Sim, sim. Mas legal, bom ouvir você. Vou voltar aqui para nosso texto, mas é isso, gente. É muito rico quando a gente consegue trocar uma ideia. Fiquem à vontade para comentar, né? Porque são diferentes pontos de vista e a gente vai se construindo nessa interação. Então, te agradeço, Priscila. Excelente Imagina. relato. Então, a gente estava falando disso, das vantagens e desvantagens. Bom, vamos lá. O que, que a gente tem? O que a gente pode dizer, né? Tem essa coisa da independência, né? Liberdade, tarefas que às vezes. Na outra turma, o pessoal comentou, inclusive, um aspecto que é a manutenção financeira mesmo, né? Ah, o equilíbrio financeiro, que às vezes você sozinho é mais difícil, tal, né? Quem mora sozinho precisa trabalhar para se manter, tende a ser mais sistemático e independente, né? Essa parte é boa, né? Mas tem um perigo também, se a gente se fecha demais, né? E isso pode gerar uma instabilidade em futuros relacionamentos. Se você está muito acostumado a ficar sozinho, você vai ter dificuldade num momento em que isso mude, né? Você vai se sentir invadido com muita facilidade. Então tem que começar. A gente vai desenvolvendo vamos dizer, essa plasticidade aí de entender, não, peraí, eu preciso lembrar do outro, eu não posso fazer tudo da minha cabeça, né? Então um equilíbrio sempre, né? Tá, instabilidade no relacionamento, a gente está atento para isso. A Márcia aprende amando, eu comentei do Drummond, né? Interagir, a vida social, a vida em casal. Isso é aprendizado também, né? A gente não nasce sabendo, né? Então vai construindo mesmo, né? Tradicionalmente, né, contatos mediados por tecnologia, então seria telefone, depois internet, etc., eram considerados secundários. Pesquisadores, até a virada do século aí, diziam que isso era contato secundário. Mas eu questiono fortemente isso. Então estou colocando, será que isso vale ainda hoje? Né? Vou dar um exemplo. Tem pessoas que de repente moram do meu lado, moram perto de mim, e com as quais eu não tenho contato quase, né? Enquanto que outras pessoas com quem eu interajo através dessa tela que nós estamos conversando agora, de repente eu tenho muito mais proximidade, até afetividade mesmo, né? Então, essa coisa do contato via tela, via tecnologia ser secundário, eu questiono, né? Eu estou perguntando aqui o que vocês acham, se alguém quiser comentar também, fique à vontade, né? Como é que as coisas estão hoje, né? Tem uma frase do menino de uma outra turma que eu vou até compartilhar com vocês, né? Então, hoje não, né? Hoje a gente não poderia dizer que isso é necessariamente secundário, né? Mas tem um problema. Quando você interage com vídeo ou telefone, né? Internet, texto, WhatsApps da vida, né? Pode ter ruído de comunicação, né, gente? Quem nunca? Quantas vezes você começa a interação e começa a trocar uma ideia e de repente dá um mal entendido, cria uma situação, né? A pessoa acha que você está... Mas pessoalmente a gente também tem ruído de comunicação. Também, é verdade. Mas a questão é que às vezes eu acho mais difícil de resolver, às vezes a coisa, sei lá, uma exclamação, vamos pôr assim, uma caixa alta. O cara escreveu em caixa alta porque digitou uma coisa ali e tal. Aí o outro já entende, qual é o seu problema? A coisa cresce às vezes, desnecessariamente, né? Então a gente tem que ter um pouco de cuidado com esses ruídos de comunicação, né? Isso é um ponto que eu fico
pensando, né? Mas é verdade, no presencial também, mas aí a gente talvez seja mais simples da gente escrever. Não, desculpa, eu não quis dizer isso, tal. Eu acho que não é que é mais simples, eu acho que é o que a pessoa está acostumada. Porque, por exemplo, uma coisa que normalmente tem muito problema para mim na comunicação é que todo mundo olha assim, ah, Bruna, você está dizendo o quê, né? E aí eu vou e reviro os olhos. E aí a pessoa acha que eu tô numa posição Ah, de desprezo, por exemplo. E isso, por exemplo, eu sei que é extremamente pessoal, mas é só um exemplo que eu quero dizer. uhum, Mas isso, por exemplo, não acontece no WhatsApp. Exatamente, tipo, expressão entendi. facial. Ah, Então, tipo, entendi. é um tipo de ruído que a gente não tem quando Perfeito. é escrito, por exemplo. Sim, é aquela história de o corpo fala, né? É verdade mesmo. A gente se manifesta de diferentes formas. E é verdade. E às vezes já aconteceu comigo mesmo algo semelhante, né? Eu dou um suspiro, olho de um jeito, a pessoa, o que que foi, né? Porque a gente não sabe como é que vai reagir, né? De repente uma reação natural nossa é vista como algo que é uma afronta, né? E desse, não tem nada a ver com você e tal. É, ruídos de comunicação, né? Bem-vindos a essa vida de interações. Concordo com vocês, presencial ou não, a gente tem esse risco, né? Tem uma frase que é do Lucas da FEAL, esse mundo online aproxima, olha o paradoxo, o mundo online aproxima quem está distante e afasta quem está próximo, né? Você está longe, mas você está interagindo, faz uma chamada de vídeo e tal. E, por outro lado, às vezes você está numa situação de almoço e cada um na mesa está com o seu celular conversando com outra pessoa e ninguém está com ninguém ali, né? Professor, eu Claro. não concordo muito com esse negócio de afasta. Eu acho que simplesmente nos dá mais opções. Porque, tipo, você não precisa necessariamente lidar com uma pessoa que você não gosta, simplesmente porque é uma pessoa mais fácil, de proximidade mais Sim, física. Você pode lidar com alguém que você de fato goste. sim, sim. Isso é verdade, né? Agora, tem uma questão que surge aí, que é a questão das bolhas, né, gente? Não sei se vocês já ouviram falar disso. A gente podia marcar um dia para conversar mais, eu não vou abordar muito isso. Que são as bolhas sociais, né? Quer dizer, hoje a gente tem de um lado, essa questão da proximidade física, né? Né? Tem as pessoas que estão mais distantes e as mais próximas. Do outro lado, com as redes sociais, é um fenômeno que as pessoas chamam de bolha. Você tende a cancelar ou bloquear um monte de pessoas que pensam diferente de você. É uma tendência, não estou dizendo que é todo mundo, né? E você tende a agregar, então, seguir, acompanhar, né? Ter amizade com pessoas que pensam parecido. Isso é bom? Por um certo aspecto mas tem que tomar cuidado porque a gente tende a ficar. Corre o risco da gente ficar pensando na vida como se fosse aquela bolha só, e a gente perde um pouco de noção do que está acontecendo lá fora, né? Que de repente muita gente pensa de outra forma e você fica meio sem saber. E aí, como lidar com isso, né? É ler mesmo, procurar se informar, diferentes fontes, não usar sempre o mesmo site, não ficar só acessando o mesmo site, ter um pouco de cuidado com os grupos de WhatsApp, que ali, se você ficar acreditando só naquilo que chega daquele lugar, isso é um perigo. Então, são essas dificuldades que a gente tem mesmo, né? E aí, eu coloquei aqui, a gente vive um tempo caracterizado por uma socialização virtual, né? Que é essa história das redes. As relações podem apresentar afetividade, sim, mas isso não substitui a proximidade física dos contatos primários. Quebra um galho, mas em certos momentos aparece essa diferença, né? Certo? E aí eu estou propondo a ideia de que hoje o que a gente tem muitas vezes são os contatos sociais mediados. Então a gente teria os primários, os secundários, e aí talvez a gente possa falar dos contatos sociais mediados que podem ser primários ou secundários, né? Que são esses, que nem agora, o que a gente está tendo agora, né? Para pensar na diferença entre o 2D da tela, que é o que nós estamos vivendo, para o presencial, a gente pode pegar emprestado um conceito muito interessante, o conceito de aura, que foi concebido por Walter Benjamin, quando ele falava da sensação dele diante de obras de arte, né? Porque no início do século XX começou a bombar
a reprodução de obras de arte em cartões, né? Fotografia gerou isso, né? Então tinha um quadro original num lugar e de repente você fotografava aquilo e outra pessoa podia ver, enfim. Então ele dizia que beleza, isso aí tudo bem, mas que existe uma diferença entre a aura do original e a mera reprodução técnica. Então faz sentido, né? Para entender isso, eu vou pedir para vocês pensarem o seguinte, que eu vou fazer uma provocação. Vocês percebem ou sentem alguma diferença entre assistir uma live e um show ao vivo de um artista? Gostaria de ouvir de vocês. O que vocês acham? Né? Porque ficou bombando essa coisa de live e bem diferente. Como é que é isso? Sabe, você ir num show ao vivo, ir numa apresentação ao vivo? Ou é a mesma coisa? Como é que é isso para vocês? Fiquem à vontade para Eu falar. acho que o que muda é a experiência de estar com um grupo de pessoas juntos, o sentimento, tipo uma euforia coletiva, assim. Sim, verdade. Você colocou um ponto importante, né, Mariana? Que não é somente, sei lá, vai num show de um cantor, não é somente a pessoa cantando, é todo o contexto, né? Todo o ambiente, a preparação para você ir, a volta, enfim, tudo que envolve esse evento entra na conta, né? Então fica diferente, né? Concordo com você. Legal. Mais algum comentário? Sei lá, se vocês quiserem falar sobre alguma experiência, alguma diferença que vocês perceberam entre algo que era presencial e depois passou a ser remoto, vocês acham que ou é a mesma coisa? Não sei. Tem certas, às vezes algumas coisas, por exemplo, tem certas entrevistas, certas questões práticas, que às vezes o virtual é melhor, o remoto é melhor do que o presencial. Eu não estou dizendo, sabe, que tem que ser melhor ou pior, não é isso. É só assim, estou tentando discutir com vocês se vocês sentem diferenças, né? A própria aula, né? Oi? A própria aula. A aula, claro. A gente vai ter essa experiência esse ano, a gente vai ter a experiência de ter um contato, né, presencial. A gente vai sentir em algum momento, a gente vai poder falar um pouco mais disso, né? Mas sabe que eu fiquei pensando numa coisa agora, a partir do nosso começo de conversa hoje, daquelas questões complicadas de assédio, né? Eu fiquei pensando o seguinte, que em determinadas circunstâncias de trabalho mesmo, né? Principalmente quem trabalha com recursos humanos, né? Será que o remoto não seria, em algum modo, mais seguro em algumas circunstâncias? Pelo menos você está na tua segurança aí, no seu Mas com campo. certeza, né? Você consegue bloquear a pessoa, tipo. Estou pensando nisso, né? Eu acho que em algumas circunstâncias pode. Eu acho que o mundo está mudando mesmo, não volta mais, né, a ser aquela coisa categórica 0 ou 1. A gente tem que repensar um monte de coisas, né? E de fato me parece que algumas das interações pode ser interessante manter no modo remoto, sei lá, né? E outras não. A Jennifer está colocando prefiro presencial, sim. Muitas coisas eu acho que presenciais, né? Um encontro como o nosso de estudos sociais, eu coloquei para a coordenação que, de fato, a conversa fica diferente se for presencial. Eu acho que, né? Quer ver por quê? Um primeiro ponto que eu coloco, eu estou conversando com vocês aqui, tem que 20 pessoas mais ou menos na sala, né? E nessa sala virtual, né? Mas acontece que eu estou vendo a cara de um ou dois. Eu vi a cara da Dayana que apareceu por aí, né? Algumas pessoas têm as fotografias, né? A Priscila apareceu, então, e outras pessoas eu não, cadê? Como que são? O que vocês estão fazendo, né? Então, dá uma diferença, né? Provavelmente a minha forma de expressão deve estar mudando também, né? Pelo fato de estar aqui na tela, enfim. Bom, muito bem. Deixa eu voltar aqui de novo para a gente terminar nossa conversa. Então a gente está falando dos contatos sociais, a diferença entre o show de um artista,
ao vivo, uma live, e assim, só comentar que esse é um texto que eu criei a partir do livro do Pércio Santos Oliveira, Introdução à Sociologia, e aí um convite que a gente faça uma reflexão sobre a nossa vida em termos de contatos primários e secundários, né? Pensar nisso, como é que a gente está, se a gente tende mais hoje ao ao primário ou ao secundário, o que a gente está vivenciando mais, né? Estou falando para vocês aquela febre dos aplicativos, tal. A gente está com bastante contato secundário, né? Beleza. E aqui um último ponto que eu quero abordar, que é a noção de fatos sociais, né? Todo esse material de texto aqui eu vou disponibilizar para vocês, acabando a aula eu já coloco lá em PDF, tá? Então, só para a gente finalizar nossa conversa hoje, algumas noções, assim, de regras do método sociológico, que é um trabalho do Emile Durkheim, considerado um dos pais da sociologia, né? É um dos criadores dos estudos sociais, enfim. Marx foi outro, enfim, a gente tem alguns nomes aí importantes. E aí, ele, lá no começo desse livro, ele já diz assim: desconfie das suas primeiras impressões, né? Suspenda os preconceitos, não faça aquele julgamento muito rápido, porque você pode se enganar, né? Ele busca, né, o Durkheim busca estender ao comportamento humano o racionalismo científico. Então vamos refletir, vamos pensar mesmo, vamos analisar o comportamento humano. Outro ponto interessante que ele coloca, eu acho, nossa, trazer isso para mim, em questões de método, nada a gente pode fazer que não seja provisório. Tudo de certo jeito é provisório, porque os métodos vão mudando à medida que a ciência avança, né? Aliás, sei lá, imagina uma coisa meio boba, né? Mas imagina se a gente aplica isso para odontologia, né? Para medicina mesmo. Então, como será que era 50 anos atrás fazer uma restauração dentária, um tratamento de canal, e como que é hoje, né? Todo mundo reclama, né? A gente tem a tradição de reclamar, vou ter que ir no dentista. Mas eu não sei como é que era, né? Então, assim, os métodos vão mudando. E aí o Durkheim procura aplicar essa noção de evolução de métodos também nas ciências sociais, né? Muito bem, ele era muito inspirado por questões mais, assim, de exatas também, ele queria trazer aquela noção científica. Deve-se entrar em contato com o pormenor dos fatos, você deve aprofundar, mas sem degenerar em pura erudição. Então não adianta você estudar, entender um monte de coisa e ficar falando de um jeito complicado, porque aí você vai ficar falando sozinho, né? Então acho que é uma conversa para professores aqui também. Ao entrar no mundo social, isso é para todo mundo, penetramos no desconhecido. Porque o que se passa na cabeça dos outros, o que se passa nas outras consciências, nos escapa, né? Então a gente erra muitas vezes, a gente está falando da dificuldade de contato social, dos mal entendidos, né? Muitas vezes é porque você acha que o outro pensa igual a você e não pensa, então ele reage de um jeito que você não esperava, né? Temos que abandonar as noções prévias aprendidas do senso comum. Não dá para aplicar isso para todo mundo, né? Não é todo mundo igual. A vida, esse ponto é importante também, a vida está no todo e não nas partes. O que está querendo dizer com isso? A mentalidade do grupo, de um grupo social, não é igual a da pessoa sozinha. Você conversar com uma pessoa no ambiente público, com outras pessoas, é diferente de você conversar a dois, né? Um monte de coisas muda, né? E principalmente quando você está fazendo uma palestra, um bate-papo, essa conversa que eu estou tendo aqui com vocês todos, tá? São leis próprias, são dinâmicas próprias, né? A sociedade acaba exercendo uma influência sobre os seus membros, né? Num conjunto de muitas pessoas unidas ali, sei lá, numa manifestação, que a gente tem de vez em quando essas manifestações públicas, de um lado do outro e tal, as pessoas que estão ali naquele calor do momento, elas agem diferentemente do que agem na vida privada, às vezes, né? Muito influenciados pela pressão social mesmo ali. Os hábitos dominam a gente de dentro, hábitos, aquilo que a gente interiorizou, que a gente aprendeu que era natural, sabe aquela história da família, tem as tradições e tal. Isso é uma coisa. E a gente interioriza isso, né? Outra coisa são as práticas sociais, são os fatos sociais.
Então, são situações que atuam sobre nós vindas de fora, né? O exterior influencia na gente. E aí a gente chega numa noção importante, né, para comentar o que é um fato social. Os fatos sociais são maneiras de fazer ou de pensar que exercem influência coercitiva sobre as nossas consciências. O que é isso? Influência coercitiva, que pressionam as nossas consciências. Né? Suas características básicas são, fato social, exterioridade. Não é uma coisa da tua cabeça que você ficou refletindo, é um fato, é algo exterior. Né? Segundo, ação coercitiva / imperativa. Então, algo que meio que te impulsiona, te força, que vem de fora e atua sobre o indivíduo. Né? Quando nós nos conformamos aos fatos sociais, quando você segue todas as normas, que a família fala, nossa, meu filho é bonitinho, tão obediente, direto tem essas coisas, né? Nossa, é tão obediente, né? Às vezes, num ambiente de trabalho, nossa, essa pessoa, tudo que eu peço ela faz, excelente, eficiente, aí muda a palavra, né? Então, quando a gente faz as coisas de acordo com esses fatos sociais, do jeito que se espera, parece que a gente não está sendo preso, parece que a gente não está sendo limitado, o caráter coercitivo não se manifesta. Todo mundo se trata bem. Mas experimenta resistir. Experimenta fazer uma coisa diferente. O que vai acontecer? Vai aparecer aquele negócio, né? A nossa sociedade funciona à base da punição. Então a gente não faz uma coisa porque a gente acha que aquilo é certo. A gente faz uma coisa porque a gente sabe que a partir desse jeito a gente não vai receber uma punição. Sim, isso acontece muitas vezes, né? Eu estava pensando aqui até, lembrando de situações assim, de pessoas que às vezes tem uma família que é muito rígida. E tem casos, né, que a pessoa às vezes casa e vai, né, vai constituir sua própria família porque ela não aguenta mais aquilo, não dá mais para ficar. E de repente a maneira, né, o cara ou vai morar sozinho, às vezes não tem condição, às vezes ele vai e muda mesmo de vida porque é um caminho para tentar evitar essa ação coercitiva. Claro que você sai de uma coisa, uma situação, você vai para outra e ali você vai ter suas limitações, seus deveres também, né? Então, de fato, é isso. Esse poder de polícia, algumas pessoas colocam, aparece quando a gente resiste. Né? Você não quer fazer aquilo. Não, peraí, por que eu sou obrigado a fazer isso? Ixi, aí já começa a treta. Né? E se você é aquela pessoa mais obediente, aí, né, não aparece muito esse problema. Né? Parece que o mundo é mais róseo, mais tranquilinho e tal. Exemplos. Então, eu acho que foi... Desculpa, professor. Eu só ia comentar que, por exemplo, acho que foi no Amapá que ficou sem luz por bastante tempo. E aí depois foi e estava tendo muitos problemas, tal, e eles não estavam conseguindo até ajeitar, digamos assim, a situação. Então, nesse período foi um período muito, muito perigoso até, porque você não tinha ninguém para estar ali meio que vigiando, digamos assim. Sim. Teve algum lugar no Brasil que teve que a polícia parou de trabalhar para conseguir melhores condições e tal. Teve greve, exatamente. E aí a gente também vê que se não tem esse poder, digamos assim, coercitivo, as pessoas também, a gente tem a questão da moral ser intrínseca ou ensinada, ou repreendida, assim, ser imposta. Porque se a gente não tem esse poder coercitivo que é a polícia ali no momento, a gente tem esse problema que as pessoas se acham no direito de causar mal umas às outras. Não estou dizendo que a polícia seja 100% e que não tenha erros. Claro, tem. Só que em muitos momentos consegue diminuir, entende? Sim, entendo o que você está falando. Eu estou me lembrando de um filme, pior que eu não sei, não lembro o nome, que é uma história assim, que fala sobre uma situação que tem um dia no ano, talvez vocês lembrem, tem um dia no ano em que tudo é liberado, tudo é permitido, e daí não tem polícia, as pessoas ficam... The Purge é o nome. Como que é?
The Purge, vou digitar no chat. Então, eu cheguei a assistir e é super tenso, né? Porque tem isso, né? Então é o momento em que você não. O que acontece se você de repente desligar aquilo, né? Aquelas características coercitivas, os poderes de controle social, né? Então isso pode ser problemático, né? Estou olhando aqui. É Uma Noite de Crime. Eu acho que é isso, né? A tradução não era uma coisa muito, mas acho que é isso mesmo. E aí a gente tem essas normas todas que tentam nos coibir, né? Normas financeiras, jurídicas, morais, religiosas, né? Que se você está na igreja e você segue totalmente aquilo que os líderes estão falando, você é visto como um bom exemplo, senão já vão te olhar de um outro jeito e tal. Uma variante do fato social são as correntes sociais. Então, o que é isso? São manifestações coletivas, por exemplo, muitas vezes de entusiasmo ou de indignação, pensar nesses manifestos na rua e tal, que não parecem surgir de nenhum indivíduo em particular. A gente acaba sendo arrastado. Então, às vezes está numa situação, todo mundo levanta e começa a bater palma, né? E você, daqui a pouco, você vai meio levanta e bate palma também. Quem começou, a gente não sabe, né? Ou então um manifesto, alguém começa a gritar palavras de ordem, alguém puxa uma fala, daqui a pouco está todo mundo falando, quem começou, tal, você vai arrastado pela corrente social, né? Somos por essas correntes arrastados, né? Mas se a gente tentar agir contra, fazer o contrário, a gente vai sentir a pressão contrária. Então, se tiver um manifesto com um monte de gente de camisa amarela, com bandeira e começando a falar um monte de coisa e tal, e eu aparecer lá vestido de outro jeito e falando coisas totalmente contra aquilo, você vai sentir o efeito da corrente. Lembra que quando tem muita gente junta, o comportamento é diferente daqueles indivíduos em particular. O todo nunca é simplesmente a soma das partes. Isso é uma característica do fenômeno social, né? O todo é diferente não é matemática. Você soma um, mais um, mais um, mais um, mais um, e aí tal. Não é assim, né? O todo é diferente, né? Muito bem. Então, de novo, a questão das pressões contrárias que podem acontecer. Exemplos. Tem um exemplo que eu sempre trago, que é o futebol, né? Se você estiver no meio de uma torcida de um time, comemore o gol com eles e principalmente não comemore o gol dos adversários, porque vai ser problema, né? Vamos lá, algumas regras para observação dos fatos sociais, segundo Durkheim. Aí é uma visão dele, considere os fatos como coisas. Pensa objetivamente, determinar objetivamente, ao contrário de ideias, não fica só viajando na ideia, né? Segundo, afaste todas as noções prévias, ou seja, não se deixe guiar pelo preconceito. Espere os fatos, aguarde, né? Uma postura científica e tal. E procure agrupar os fatos de acordo com as suas características comuns. Então comece a classificar as coisas, né? Você vai organizando seus pensamentos assim, né? Muito bem. As características de agrupamento, quando você vai fazer essa análise, tenta ser bem objetivo. Então ele é inspirado sempre nessas formas da física, da química, das ciências exatas. Ele quer usar isso para que seja uma ciência social objetiva, né? Bom, e aí eu tinha pensado em possíveis tarefas, mas não sei se vou abrir isso para já, né? Comentar diferentes fatos sociais observados por vocês. E eu estou usando o ambiente virtual para a gente fazer essas atividades, né? Mas, por enquanto, não sei. Temos alguma coisa ainda colocada lá para ser feita. Se não me engano, a gente já tem uma atividade lá prevista. Yoga lá. Bom, gente, tudo que eu tinha para falar, eu falei hoje. Foi uma aula super produtiva. Eu acho que consegui ouvir bastante vocês. E isso eu acho sensacional, né? Estou muito contente. Agradeço muito a participação. Então, que a gente consiga trazer algum tipo de luz aí para quem estiver perto da gente, perto ou distante, enfim, sei lá.
É trabalho de formiguinha, mas alguém tem que fazer, né? Então, muito obrigado. Seguimos juntos e continuem se cuidando, tá?